Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens, do Portal Aprendendo Inglês. E hoje, continuando com as nossas conversas sobre técnicas de aprendizado, eu vou falar para vocês de um conceito bem interessante que eu acho que a maioria de vocês já conhece até intuitivamente, que é a forma pela qual nós retemos mais a informação. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a pirâmide do aprendizado. Tá? Essa pirâmide do aprendizado é um conceito que ele foi muito popularizado pelo psiquiatra americano William Glasser. Mas, na verdade, isso aí é um objeto de alguma controvérsia, porque esse conceito, através de pesquisas e várias outras coisas, ele já existe, já foi detectado em artigos que datam de mais de 160 anos atrás. E, novamente, né, nós todos, de uma forma ou de outra, nós intuitivamente sentimos que essa pirâmide de aprendizado que eu vou mostrar agora, logo em seguida, ela realmente funciona. Então, esse aqui eu peguei de um site chamado Escola da Prevenção. Tá? Tem várias imagens. Se você fizer uma pesquisa na internet por pirâmide de aprendizagem, você vai encontrar diversos artigos. Tá? Eu coloquei alguns aqui na descrição, inclusive uma bibliografia do psicólogo William Glasser, que você pode encontrar na Wikipedia, tá? E, de uma certa forma, essa pirâmide do aprendizado, ela reforça bastante muitos dos conceitos que eu venho tentando passar para vocês ao longo do tempo. E eu vou relacionar esses conceitos daqui a pouquinho com alguns exemplos, tá? Então, eu queria dar boa noite para a Eliane. Eliane, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Espero que seja produtivo para você hoje aqui, tá? Então, a pirâmide do aprendizado, o que ela diz? A aprendizagem, ela pode ser dividida em aprendizagem ativa e aprendizagem passiva. E cada uma dessas atividades, ela é responsável por um percentual do aprendizado. Por exemplo, se você está apenas lendo alguma coisa, de uma forma mais tranquila, sem a intenção de reter na memória tudo aquilo que você está lendo, eu diria que, né, o William Glasser, na pirâmide do aprendizado, diz que você retém cerca de apenas 10% daquilo. Se você escutar, você já retém mais, você retém por volta de 20%. Tá? E se você vê alguma coisa acontecendo, a retenção ainda é um pouquinho maior, 20%, 30%, ver e escutar 50%. Então, isso aqui é tudo aprendizagem passiva, ou seja, você não está se envolvendo muito de perto com aquilo ali. Você está apenas recebendo informação a partir dos seus sentidos, tá bom? Queria dar boa noite, Lindomar, boa noite, muito obrigado. E Maria Antônia, obrigado novamente por estar aqui, tá? Aí você tem a aprendizagem ativa, tá? A aprendizagem ativa, você pega uma informação e você classifica, você discute com alguém, você pega aquela informação e por exemplo, você reproduz com suas próprias palavras, ou então você escreve aquele conceito novamente, tá? Você tenta reinterpretar, você classifica, numera e define, tá? Praticar, tá? Você viu alguma, por exemplo, aqui hoje, eu vou dar vários exemplos para vocês de coisas que vocês podem fazer nos seus estudos. Aí você acabou de ver o vídeo, você já vai lá e vai começar a colocar em prática aquilo que eu falei. Aí a sua retenção já sobe para 80%. E o mais importante, né? Ensinar aos outros, tá certo? Então, quando você ensina alguma coisa para outra pessoa, você tem como pré-requisito saber aquilo que você está ensinando. Às vezes você está ensinando alguma coisa para alguém, mas você não sabe, né? Alguns dos conceitos não são muito claros para você, então você tem que voltar, você tem que aprender aquilo, né, novamente, tirar suas dúvidas, e mais importante, você tem que pensar naquela informação de uma maneira que a pessoa para quem você está ensinando, ela vai entender. Então, isso aqui é 95%. É claro, vocês devem até estar pensando, né? Puxa vida, esses percentuais, como é que eles descobriram que é 10%, 15%? Isso aí, na verdade, não existe uma pesquisa sobre isso. Isso eu suponho que as pessoas que bolaram essa pirâmide do aprendizado, elas arbitrariamente, assim, de uma forma intuitiva, definiram esses percentuais. Mas eu vou dizer que eu, de uma certa forma, eu concordo que é bem próximo disso daí que eles estão falando, tá certo? E, realmente, a hierarquização dessas atividades, ela é perfeita, tá?
porque ela mostra que é desde o envolvimento mínimo, quer dizer, você lê sem nenhum envolvimento maior, até o ponto máximo que você vai passar aquilo para alguém, o que pressupõe que você já tem estudado aquele assunto e você já está em condições de transmitir aquela informação para outra pessoa de uma maneira eficiente, ok? Então, como eu disse aqui, o maior percentual de retenção acontece quando ensinamos. E para ensinar, precisamos primeiro aprender. Vamos voltar aqui para o inglês. Tá? No portal Aprendendo Inglês, eu publico, com uma certa regularidade, já está classificado lá como English Usage, quer dizer, uso da língua inglesa. Então, lá eu falo de diversas coisas. Por exemplo, depois de uma preposição, sempre use o gerúndio. Um exemplo, I am an expert on doing exercises, por exemplo. Veio aqui na cabeça agora. Olha só, I'm an expert on doing. Então, essa é uma regrinha. Tem exceções, é certo? Mas na maior parte das vezes você vai acertar aquilo ali. Então, o que você pode fazer? Se você conseguir um parceiro para estudar, aí você pega um tópico que está ou no meu portal ou em outros lugares, que o que mais tem na internet é justamente informações sobre a língua inglesa, tá? Mas, como eu sempre digo, lembrem-se sempre do paradoxo do aprendizado. A gente tem muita informação e temos muitas opções, porém, se você não senta e faz uma seleção daquilo que você vai usar para estudar, o resultado normalmente é a paralisia. Quando você tem muitas opções, você fica parado. Então, mas voltando aqui, quer dizer, quando você ensina, se você está estudando em grupo, vocês podem, em grupo eu digo, pode ser grupo ou pode ser duas pessoas, tá? Não precisa que uma pessoa saiba muito mais que a outra, até melhor que elas tenham níveis mais ou menos parecidos, porque aí a pessoa vai lá, pesquisa um tópico, você define, né? E você, então, vai explicar para outra pessoa aquilo ali, como o exemplo que eu citei das preposições, que também já está lá no portal Aprendendo Inglês, tá? Agora eu vou fazer um relacionamento da pirâmide de aprendizagem e as séries de TV. Eu tenho 2 artigos publicados no portal Aprendendo Inglês, Aprendendo Inglês com séries de TV, parte 1, e Aprendendo Inglês com séries de TV, parte 2. No primeiro artigo, eu relaciono algumas estratégias gerais que você pode usar para aprender inglês com séries de TV. E no segundo artigo, eu já cito alguns recursos que você pode usar para melhorar o seu aprendizado. Então, uma recapitulação rápida, eu sugiro que você estude com comédias, porque os diálogos são bem intensos. Se você pegar uma série que seja de ação, de aventura, de policial, etc., você vai ter muitas cenas de carro correndo atrás do outro, batidas, pessoas brigando, etc., e muito pouco diálogo. Já as séries de comédia, elas têm 20 minutos concentrados ali de conversa, tá certo? Então, eu recomendo que você, primeira vez, você assista com as legendas em português, para ter uma ideia do contexto, para ativação da memória, dos seus conhecimentos prévios. A segunda vez, você vai assistir com as legendas em português, e a terceira vez, sem legenda. Desculpa, a segunda vez com as legendas em inglês, a terceira vez sem legendas. E aí que você começa a relacionar com a pirâmide do aprendizado. Lembra das atividades passivas, né? Então, o que acontece? Se você assistir uma série de TV, e aí você pode selecionar um trechinho para você envolver a maior quantidade possível de sentidos que você possa colocar ali. Por exemplo, você pode ver uma série, Friends, por exemplo, a Mônica, que é uma das personagens da série Friends, ela é uma cozinheira. Então, tem vários períodos ali que ela está cozinhando. Então, para você fixar bem na memória, tá? Os 95% ali, você pode imaginar a situação, quer dizer, você está naquela cozinha, você está cheirando aquilo que está sendo cozinhado, você se põe no papel de um dos personagens, você repete os diálogos, você, por exemplo, você tenta também ouvir os barulhos de fundo, quer dizer, você faz uma imersão dentro daquela situação da série. A série dura 20 minutos, porém, não é para que você faça isso com a duração da série, porque isso aí demoraria muito tempo, e o objetivo
que eu sempre falo, que você deve aprender inglês com prazer. Se você se dedicar a pegar uma série inteira para fazer esse tipo de coisa, vai ser contraproducente, porque você vai demorar muito tempo, possivelmente você não vai se lembrar de tudo que aconteceu, né? O objetivo é que você saia de cada episódio com conhecimento de uma sequência de falas, de diálogos, de sentenças. Então, você pode escolher algo, por exemplo, uma sequência que dure 1 ou 2 minutos apenas. Coisa bem simples, mas você lembra daquilo. Na live passada, em que eu falei do jogo de xadrez, lembra que você coloca 1 grão na primeira casa, 2 grãos na segunda, 4 na terceira, né? É uma progressão geométrica, o conhecimento vai se acumulando. Da mesma forma, uma das coisas que atrapalha muito o nosso aprendizado é justamente a pressa. Aí eu digo para vocês, nossa, mas se eu não tiver pressa, será que eu vou aprender? Vai, sem dúvida que vai. Porém, você tem que fazer o estudo, né, com consistência e todos os dias. E você para e faz uma contazinha muito simples. Para você ter uma fluência muito boa, conversacional, você precisa de um vocabulário de cerca de 4.000 palavras. É lógico que você não vai estar usando apenas as palavras. Eu sempre digo, você tem que aprender as palavras dentro de um contexto. Mas se você pegar uma série de TV todos os dias e selecionar um trechinho ali de 1 minuto, que seja, ou 2 minutos, você vai aprender nesse trechinho por volta de umas 10 ou 15 frases, que é muita coisa, é muita coisa. Aí você pode escrever isso aí no seu caderninho, tá? E aí, para você não se esquecer, você volta, você se põe dentro da situação, você tenta ativar a audição para as coisas que estão acontecendo ali. Se for o caso, por exemplo, os cheiros também, né, você, né, tenta lembrar. Essa questão de você lembrar do conjunto, ela é muito poderosa. Eu tenho recordações de quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me lembro da minha mãe na cozinha, eu estava conversando com ela, né? E ela estava fazendo alguns biscoitos, alguma coisa desse tipo. E eu me lembro muito bem, né, dos cheiros. Os cheiros, eles agem como gatilhos, né? Às vezes você entra num lugar, você sente um cheiro, então muitas memórias que possivelmente estavam lá guardadas no seu cérebro, talvez você pense até que elas não existiam mais, que estavam esquecidas, elas voltam imediatamente. Agora, se você me perguntar por exemplo, o que eu fiz na quinta-feira da semana passada, possivelmente eu não vou saber te responder. E por que não? Porque não teve todo esse arcabouço sensorial que ativou e colocou num lugar, né, bem forte essas memórias. Para você se lembrar de alguma coisa, você tem que parar e ativar essas memórias. Por exemplo, às vezes outro dia eu estava na cozinha, né, tirei o óculos, coloquei em cima do filtro para poder ir lavar a louça. Só que na hora que eu coloquei o óculos, eu não me falei para mim mesmo, estou colocando o óculos aqui em cima do filtro. Então, depois eu passei 1 hora procurando o óculos e não achava. Então, quando você quer memorizar alguma coisa, você tem que fazer esse ritualzinho. Você tem que parar e tem que criar um contexto em torno daquela situação, tá? Então, é assim que eu recomendo que vocês assistam a série de TV. Recapitulando, assista 3 vezes, legendas em português, depois legendas em inglês, depois sem legendas, e selecione um trechinho, tá, daquela série para você guardar na memória. E você não vai levar mais do que 10 minutos para fazer isso. E depois, durante o transcorrer do dia, você vai se lembrando, tá certo? Então, é apenas uma questão de você parar e fazer um esforço para julgar aquela vivência dentro de um contexto permanente, né? Você tem a memória temporária no seu cérebro e tem a memória de longo prazo. Então, basicamente é isso. Se você fizer isso todos os dias, no final de 1 ano, você vai ver a diferença enorme que você vai ter alcançado, tá? Essa frase aqui, né? Vocês já devem ter notado que eu sou um fã da série Friends, eu já assisti várias vezes, até quando eu no ônibus fretado, eu ficava assistindo a série, ficava rindo sozinho, né? Então o pessoal se divertia, porque eu ficava sempre rindo. Então essa frase aqui eu nunca esqueço, né? Joey doesn't share food, quer dizer,
o Joey, da série, ele é meio guloso, né? Tá sempre comendo e tal. Então, um dia ele estava nesse barzinho que eles vão e alguém estava lá pegando a comida dele. Aí ele ficou bravo e falou, Joey doesn't share food, o Joey não compartilha comida. Então, essa daí é uma frase que eu nunca me esqueço, e sempre que eu lembro dela, eu dou boas risadas, quer dizer, possivelmente eu nunca vou me esquecer. Tá? É interessante que vocês façam esse tipo de seleção com frases que vocês queiram memorizar, tá certo? É interessante. Eu vou mostrar um exemplo que eu usei quando eu estava estudando lá, eu tinha um tempo verbal que eu tinha muita dificuldade para aprender, tá? Aqui é outra série, né? Então, aqui, por exemplo, tem outra frase, né? They are da série How I Met Your Mother. They are 6 minutes into the date. Quer dizer, já tem 6 minutos que eles estão conversando. Aí o cara diz, Ted's probably already told her that he loves her. Quer dizer, pô, o cara já falou, 6 minutos, no primeiro encontro, ele já falou que ama a menina lá. Tá? Então, essa aqui é uma frase também, né, que se você achar interessante, você pode memorizar. Aí você visualiza a situação, né, por aí vai. Aqui é aquela estrutura gramatical que eu contei para vocês que eu tinha dificuldade de entender, tá? É o futuro condicional. Quando eu estava estudando para as provas da Universidade de Cambridge, né, são provas que se você faz aqui no Brasil, que são aplicadas pela cultura inglesa, mas o certificado é da Universidade de Cambridge e tudo mais. Então, um dos tipos de exercício que eles têm é assim, eles te dão a primeira metade da frase e você tem que completar. Então, no caso dessa frase aqui, if you hadn't been so rude to me, aí você tem que achar das várias alternativas qual seria o complemento correto. I wouldn't have hit you, tá? Então, eu tinha dificuldade de montar isso aí. Eu não sabia, por exemplo, você tem a primeira parte ali, if you hadn't been so rude to me, né? Como é que eu completaria essa frase? I wouldn't have hit you. Na verdade, o que aconteceu? Eu memorizei essa situação. Memorizei um casal brigando um com o outro e a mulher muito nervosa, tá? E ela falou assim, se você, falando pro marido, né, pro namorado e tal, se você não tivesse sido tão rude comigo, eu não teria te batido, né? Então, o que aconteceu? Para eu memorizar essa estrutura gramatical, tá? Essa construção, que é o futuro condicional, eu só tive que memorizar uma frase. E aí, quando eu queria usar essa mesma construção gramatical em outros contextos, eu me lembrava dessa situação da moça brigando com o namorado e falando. Aí era só apenas uma questão de mudar as palavras, como eu vou mostrar aqui, ó. If I had studied more, I would have passed the test. Quer dizer, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no teste. Outro exemplo. If it hadn't rained, I would have done it. Quer dizer, se não tivesse chovido, eu teria feito, né, o que eu tinha que fazer lá. Essa é uma estratégia muito poderosa que eu usei muito. Depois que eu entendi, é uma coisa muito simples, né? Vocês podem até achar que é bobagem, mas depois que eu entendi o poder que tem de você estudar dessa forma, tá? Aí eu passei a usar em tudo quanto é situação. Eu já falei em algumas lives anteriores que eu gosto muito das aventuras do Snoopy, do Charlie Brown e tal. Então, depois de ler uma revistinha várias vezes, eu consegui memorizar praticamente todos os diálogos. E quando eu ia conversar com alguém, os diálogos apareciam na minha cabeça e eu ia só trocando umas palavras, etc. Então, para mim, funcionou de uma maneira fantástica. Agora, interessante, tá? Ninguém chegou para mim e me deu essa dica de aprendizado. Ninguém chegou para mim, você vai fazer assim. O professor falou assim, não, quando você tem que construir o futuro do condicional, você tem a primeira parte, que ela está no passado, e a segunda parte vai usar o verbo would, e depois o verbo no particípio presente, por exemplo, né? Particípio passado, have done, I would, particípio presente, tá certo? Então, essa explicação, isso daí entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Porque ela não se relaciona com a minha realidade. Porém, no meu caso, ao me lembrar daquela estrutura lá da garota brigando com o rapaz, né? Aí a coisa para mim fez sentido e ficou mais fácil eu memorizar. Quer dizer, eu falo corretamente, eu consigo montar essas construções corretamente, porém eu não preciso me lembrar das regras gramaticais, tá certo? E fica muito mais interessante para mim nesse caso. Ficou mais fácil, mas ninguém me disse isso. Que normalmente numa escola tradicional, quando você chega e faz uma pergunta dessa, o que a pessoa vai te responder, o professor vai te responder,
é como se estrutura gramaticalmente esse tempo verbal, tá? Então, esse exemplo, é muito interessante. Você está assistindo uma série, você vê uma frase assim que você achou, puxa, bacana. Aí você vai lá e pega aquela frase e começa, né, a memorizar, a visualizar, a tentar ouvir alguma coisa, se for possível até imaginar o cheiro que aquela determinada situação poderia ter. Quanto mais sentidos você envolver no aprendizado, mais duradouro ele vai ser. Tá? Aí, esse site, eu já falei também anteriormente, é o site Sentence Dict. Foi aqui que eu peguei algumas frases para mostrar nos exemplos anteriores. Então, ali eu escrevi lá no campo de busca. If I had alguma coisa, aí ele me deu um monte de exemplos, tá certo? Eu falo para vocês que é muito poderoso essa questão de você ir construindo um arsenal, uma caixa de ferramentas de frases que você possa usar. Então, esse site aqui, eu acho que ele faz uma busca na internet e ele extrai, né, ele constrói um banco de dados a partir dessas construções verbais que ele encontra, e quando você vai lá e faz uma pesquisa, ele te traz uma relação enorme. Gente, realmente, hoje em dia, para você aprender inglês, está muito fácil. Porém, é aquela questão, né? Você tem que ter um preparo emocional, que é uma das coisas que eu foco bastante aqui na minha conversa com vocês. Eu estou sempre falando que nós precisamos ter um preparo emocional, porque existem várias coisas que nos atrapalham. O começo, tem as experiências passadas em escolas de inglês que não deram certo, e tem várias coisas que atrapalham e que acabam criando em nós a crença de que nós não conseguimos aprender, tá? Eu não sei, eu acho que algumas pessoas podem achar que isso é errado, mas essa perninha do aprendizado, que é o preparo emocional, ela é fundamental para você ser bem-sucedido. E além do preparo emocional, tem também a definição da razão pela qual você quer aprender inglês. Uma coisa que eu vi na minha vida, na minha experiência profissional, que eu comecei a trabalhar com computação por volta de 1986, por aí, que na época o PC, o computador pessoal, era caríssimo e não era uma coisa comum nas casas das pessoas. E nas instituições, nas empresas, o que você tinha era computadores caríssimos, uma coisa assim inacreditável, porque era algo que apenas grandes empresas poderiam ter acesso. E a literatura técnica era toda em inglês, tá certo? E eu vi as pessoas entrando em pânico, assim, nossa, eu não consigo aprender inglês e tal. Mas o que acontecia? Essas pessoas todas tinham uma motivação muito forte para aprender inglês, que era o quê? Manter o emprego. Porque se elas não conseguissem, de uma forma ou de outra, aprender a ler inglês para ter acesso à documentação técnica, elas fatalmente perderiam o emprego. Então, o que eu vi é que essas pessoas, assim, iam para o curso de inglês para aprender a ler o manual técnico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas totalmente diferentes. Você não vai aprender a ler um manual técnico de informática indo numa escola de inglês, porque na escola de inglês vão te ensinar o hello, what's your name, my name is Rubens, esse tipo de coisa, tá? Já o manual, o texto técnico requer o conhecimento de computação. Então, o que acontecia? A pessoa ia para o curso de inglês, não aprendia nada, depois voltava e por conta própria aprendia sozinha, porque ela tinha uma motivação muito forte. Essa motivação não é das melhores, porque ela gera um estresse grande, a pessoa fica suando frio, porque ela vai para o trabalho, sabe que vai ter que ler o manual e não vai entender. Então, ela fica lá naquela luta e tal. Mas o que acontece? A pessoa acaba aprendendo. E da mesma forma, que é o meu caso, por que eu venci as barreiras que apareceram para mim? E foram várias. Porque eu adoro ler. Então, o ler, para mim, me propiciava acesso a muitos conhecimentos. E diversão também, que eu lia tanto coisa técnica, que eu gosto bastante, técnica e coisa assim, de como fazer na vida, enfim, e também a literatura técnica. A literatura normal, romances e por aí vai. Que também são completamente diferentes, né? Porque um escritor, quando ele escreve alguma coisa, ele faz um jogo com as palavras. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu li um livro do David Herbert Lawrence. Nossa, ele estava descrevendo uma cena, ele conseguiu a façanha, isso que distingue um bom escritor, de me colocar lá dentro. Eu conseguia ver
as árvores, a tonalidade das flores, o céu, e por aí vai. Isso que através do jogo das palavras. Dessa forma, vocês estão vendo que existem várias maneiras de você aprender inglês, tá? Mas isso aí também não é para assustar todos vocês. Isso aí vem com a prática, com a determinação, e com a consistência. Você praticar todos os dias, tá bom? Então, desculpa, Eremita, eu não vi você chegando. Boa noite. Seja bem-vinda. Tá? Outra coisa interessante é o seguinte, eu tenho defendido aqui que todos nós devemos encontrar a melhor forma de aprendizado, aquela que seja mais importante para nós. E esse é um dos bloqueios, porque nós pensamos que ao ir para uma escola de inglês, aquela escola é a que tem autoridade, são eles que sabem como o inglês deve ser ensinado, e se você não se encaixa naquela metodologia, não é o problema deles, o problema é com você. Tá? Isso é o que nós acreditamos. Mas, na verdade, isso está longe de ser verdade. Como eu já disse também, eu tenho estudado muitos poliglotas. Muitos deles, por exemplo, tem se não me engano, é irlandês. Ele fala mais de 10 idiomas, inclusive ele fala português com uma perfeição assustadora. Ele chama Benny Lewis. Esse Benny Lewis, ele, se eu não me engano, ele estudava alemão. Ele estudou durante 7 anos e não conseguiu aprender. Ele só conseguiu virar a chave no momento em que ele decidiu adotar uma estratégia própria, ver o que funciona para ele e praticar a partir dali. A partir desse momento, ele conseguiu aprender idiomas com uma facilidade enorme. Então, uma das coisas que vários poliglotas dizem é falar desde o primeiro dia, para você perder a inibição, para você perder o medo de errar, tá? E essas pessoas, geralmente, elas têm uma meta de dominar o idioma fluentemente em 2 anos, tá? Então, mas o importante, assim, de uma certa forma, nós não queremos ter a responsabilidade de assumir o controle pelo nosso aprendizado. Ir para uma escola de inglês é muito confortável, porque você chega lá, senta, você vai ter alguém que vai te dizer tudo que você tem que fazer. Isso é bom, é confortável, porém, se funcionar para você, você vai demorar no mínimo 4, 5, 6 anos para ter um bom nível de inglês. E para chegar numa fluência maior, talvez até 8 anos. Isso é muito tempo. Se você levar em consideração isso, como é que você explica que existem poliglotas que falem 10 ou mais idiomas? Se eles forem estudar esses idiomas dessa forma, 8 anos cada idioma, quer dizer, se ele fala 10, levaria 80 anos. Ou seja, vocês concordam comigo que essas pessoas têm uma forma de aprender idiomas que é mais rápida, mais inteligente e que funciona muito bem, né? Então, é isso que eu estou tentando tratar para vocês. É muito importante assumir o controle pelo aprendizado e ver o que funciona bem para a gente. Eu estou colocando essa frase aqui também do Dr. William Glasser. Quanto mais rápido você vai, mais estudantes deixa para trás. A medida real é o quanto os estudantes aprenderam. Uma das escolas que eu dei aula, ela tinha uma grade curricular insana. Eu, como professor, tinha uma dificuldade imensa de cobrir os tópicos de cada aula com os alunos. E eu olhava para a cara dos alunos, aquele olhar de infelicidade, né? Uma coisa assim terrível para mim. Tanto que eu parei, né? Depois de certo tempo eu falei, eu não posso concordar com isso, né? Isso aí é um verdadeiro massacre. Teve um caso de um rapaz que, puxa vida, nunca mais me esqueço. Na época, eles iam para a rua, uma das atividades do curso era ir para a rua com uma filmadora e entrevistar as pessoas que estavam passando, etc. Esse rapaz falava tudo errado, mas ele falava com uma fluência e com uma naturalidade tão boa, né, que era questão de tempo ele evoluir muito rapidamente no inglês. Porém, como a metodologia era aquele massacre, aquela quantidade enorme de conteúdo que eu tinha que dar em cada aula, o rapaz acabou desistindo, né? E, de uma certa forma, eu senti que ele ficou bastante traumatizado com a situação. Quer dizer, de um lado eu via a fluência que ele tinha, a facilidade de se expressar e a alegria que ele tinha nas entrevistas. Até tem uma interessante, né? Eu até vou contar para vocês. A gente depois assistia as gravações, esse rapaz contando uma piada, né? Uma das piadas era assim, qual o significado da palavra ambition?
né? Ambition. Então, ele contando que estava andando na rua, tudo em inglês, tá? Aí ele encontrou alguém com um chapéu, aí falou, there is ambition on your head. Ambition quer dizer um bicho, né? Então, era muito engraçado. Ele tinha essa flexibilidade, essa naturalidade, essa espontaneidade de aprender, tá? Porém, a escola não tinha essa flexibilidade de se adaptar aos alunos. É claro, né, você tem uma sala com 20 alunos, cada um tem um estilo de aprendizado diferente, etc. Né? É um modelo inviável comercialmente, mas ele gera muitos traumas para as pessoas ficam traumatizadas, depois acham que o problema é com elas, não conseguem aprender, por aí vai. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é possível, tá? Eu já tenho lá 20 lives gravadas, são vários aspectos que eu abordo em todas as lives que eu já dei, e eu espero que essas conversas que nós temos aqui todas as semanas ajudem vocês a realmente, né, darem aquele passo e conquistar essa habilidade tão importante que é falar em inglês, tá certo? E também, essa nossa conversa semanal serve para dar aquele impulso e renovar as esperanças, o ânimo de aprender. Tá? É isso que é o meu objetivo. Embora possa parecer que eu estou me repetindo algumas vezes, eu sempre tento dar um enfoque que ajude, né, vocês no estudo. Mas, em suma, tá? Se você for resumir tudo, o primeiro ponto é esse. Você precisa tomar o controle do seu aprendizado. Você tem que ver o que funciona com você. Você precisa saber o seu porquê. Né? Por que você quer aprender? Não é uma coisa assim, eu acho interessante. Não, você tem que ter uma motivação forte para aprender. Tá? Porque se você não tiver isso, naturalmente você vai desistir. Isso é fato, tá bom? E depois que você tem tudo isso, você tem os porquês, você venceu, você dominou as suas questões emocionais, você agora tem certeza, e isso é verdade, que você consegue aprender, aí sim você vai definir a meta. O que você quer fazer? Né? Dependendo da meta, você vai estudar de formas diferentes. Se você quiser escrever, o negócio vai longe, porque você tem que saber escrever bem em português, você tem que ter o hábito da leitura, etc. Porque quem não lê não tem 10, e quem tem 10 não consegue escrever, ok? Conversar é muito fácil, tá? Consiste em você aprender as frases, como eu falei, com o Anki, por aí vai, e praticar. Então, isso de forma resumida. Tem mais, tá? Mas, de forma resumida, seria isso daí. Bom, e, novamente, né, a escola mostra um mapa para a gente, dá algum caminho, mas quem tem que percorrer o caminho são vocês, né? São os estudantes que têm que descobrir a melhor forma, tá certo? O mapa está aí. Aí você traça a sua rota e segue em frente, tá bom? Aqui tem o Anki, né, que é um software de repetição espaçada. Na descrição do vídeo, você vai ter um link para o site do Anki, está todo em inglês, tá? Mas se você não está muito familiarizado com isso, você pode usar o tradutor. E você tem também um link para download de 2 decks, a gente chama, cada um disso aí, a gente chama de deck, né, de cartas. Isso é uma carta, por exemplo. Isso aqui é um deck que eu criei sobre preposições, que também é outra coisa bastante complicada na língua inglesa. Complicada, assim, de aprender, mas você aprende, tá? Sem problema. Então, aqui tem um deck, e eu tenho um deck das palavras mais comuns da língua inglesa. Deck não, desculpa. Tem um PDF, que é o meu livro, em formato digital, para vocês focarem começarem seu estudo pelas palavras mais comuns, e tem um deck das expressões idiomáticas. Tá? Hoje eu estava vendo um texto aqui, eu não me lembro qual foi a frase, mas a pessoa usou 4 preposições após o verbo. Meu Deus do céu. Né? É uma língua bem peculiar, mas dá para aprender, tá certo? É só a questão de você se expor continuamente. Bom, e eu vou encerrando por aqui, mas eu sempre lembro que é muito importante você entender que errar faz parte do aprendizado, a timidez atrapalha a gente demais, mas você tem que aceitar os seus erros, você só vai aprender se você errar, e você tem que aprender a rir dos seus erros, tá? Quando eu dava aula para criancinhas, a primeira coisa que eu fazia era ensinar para eles uma frase assim, ó. Teacher, I forgot, I'm sorry. Quer dizer, professor, esqueci, desculpa. Mas não era só isso. A criancinha tinha que se levantar, botar a mão na cabeça, falar, teacher, I forgot,
I'm sorry. Era tão engraçado aquelas criancinhas assim, levantando e fazendo toda essa teatralidade. Quer dizer, com isso eu quis dar um ar de que o errar era uma coisa legal, né? Então, legal no sentido que não era para se sentir culpado. E criança é mais fácil fazer isso, tá certo? Talvez com adultos isso aí não desse muito certo. Mas com as criancinhas, e também baseado na minha experiência antiga, de ver quantas pessoas ficam traumatizadas, ficam com vergonha de errar e tal, então eu fazia isso aí com elas, tá certo? Mas é possível, tá? Mesmo adultos, é só falar, que ninguém está interessado em saber que você, né, não está falando certo, tá? As pessoas querem que você se comunique, tá bom? E sempre celebre as suas vitórias, sempre fique feliz com aquilo que você conseguiu fazer, não com aquilo que você não conseguiu fazer. Porque o que você não conseguiu fazer, com o tempo, com a perseverança e com a consistência, você vai conseguir fazer. Eu garanto, tá certo? Isso é garantido, pode acreditar em mim. Os links, como sempre, estão aqui na descrição, tá? Já falei de alguns, mas se você quiser saber mais sobre a pirâmide de aprendizado, está lá. Os slides dessa nossa conversa também estão lá, então é só baixar, é tudo gratuito. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade aqui. E o último pedido de sempre, né, que todo mundo aqui no YouTube faz, é ajudar o canal a crescer. Eu agradeço a ajuda que vocês têm dado. O canal já teve nada comparado com esses grandes canais do YouTube, mas já cresceu no último mês, mais de 300 assinantes, então é interessante, porque essa mensagem está chegando para mais gente. E se você acha que tem algum amigo, etc., que possa se beneficiar dessas conversas que eu faço com vocês todas as terças-feiras, eu agradeço se puderem ajudar a compartilhar, ok? Outra coisa é o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para algum tema adicional, é só escrever aqui para mim, nesse endereço aqui, contato@aprenderinglês.com.br, ok? E lembrando sempre que ali está aprendendo inglês, toda segunda, todo dia, manda 2 mensagens para você manter o contato diário com o inglês, e na segunda-feira eu mando um roteirinho de estudos que você pode usar para estudar a semana inteira, ok? Então, é isso aí, pode escrever que eu respondo a todo mundo e fico muito feliz com esse feedback. E outra coisa também, se vocês me escreverem, mandem também sugestões de alguns assuntos que vocês acham que está atrapalhando o seu desenvolvimento, tá? Que para mim seria super legal ter ideia para novas conversas, tá bom? Até agora, as lives têm saído da minha cabeça, mas se você puder, se vocês puderem colaborar comigo nesse aspecto, eu agradeço muito, ok? Então, é isso por hoje. Agradeço mais uma vez a presença e espero vê-los novamente aqui na semana que vem, ok? Boa noite e muito obrigado.